Bom dia, mulheres! Tudo bem? Meu nome é Charlene Perrette, estou aqui no Caiu na Rede é Peixe para mais um dia de diquinhas e conversas, monólogos sobre essa rede enrolada que são os homens, certo? Vamos lá! Hoje o que eu tenho para falar para vocês é muito legal, como sempre, eu gosto demais. São 4 habilidades que a gente acaba não desenvolvendo muito sobre relacionamento, mas agora a gente vai desenvolver porque sim, porque você quer, eu quero, todos nós queremos, quem quer ter um relacionamento tem que desenvolver. Às vezes a gente não sabe, e muitas vezes a gente não sabe, que elas são imprescindíveis para dar rumo certo para um relacionamento. São 4 habilidades, né, que a gente tem que ter para que o homem se veja dominado naquela rede de eventos. Então é o seguinte, o que acontece? Quando a gente vai para começa a ficar com o cara, hoje em dia a gente vai direto e transa e tal, e tem relacionamento sexual e tal, beijo e tudo, pouca conversa, e a gente acha que basta, né? Em geral, tá? Não tô generalizando assim todo 100%, mas geral o que é? Vai lá, fala, conversa, tal, não sei o que, beijou, transa e umas 2 vezes e acabou. E é geralmente isso que acontece. A gente acaba se apegando e eles saindo fora. E é o que acontece, porque não adianta, quem por sexo vem, por sexo vai, né? E não existe só, eu sou fodona na transa. É legal a gente se desenvolver nisso, é legal a gente ter isso, mas não basta, tá? Também não basta ser você só uma amiguinha que fica de conexãozinha de emocional só ajudando ele, que você vai ser a psicóloga, né? Se não tem a parte sexual, de envolvimento físico, também não vai adiantar. E eu vou te falar ainda mais, né? Além dessas 2 coisas que a gente fala, então, mas eu já sou, eu já falo, já converso, já transo. Ainda faltam outras coisas, principalmente no começo, que é muito importante, que é você ser um desafio, né? Que não adianta você ser fácil, tipo assim, ele consegue tudo fácil de você, porque o homem, por natureza, ele é um bicho, que ele já tá predisposto a lutar por aquilo. Desde a época dos primórdios, ele tinha que caçar as coisas, tinha que lutar, conseguir o melhor. Então, esse fácil para ele não encaixa na cabeça dele. Ou seja, para ele, se vem fácil, é uma coisa que não tem valor para ele. Então, precisa de um certo desafio. Não impossível, tá? E a questão dos valores que a mulher tem frente ao homem, isso deixa também ele impactado. Ou seja, e tem que ser real, né? Óbvio, são os nossos valores. Por exemplo, eu tenho meu valor, né, na minha cabeça de que eu... tô dando exemplo, tá? De que eu não quero beijar um cara na primeira noite. Eu preciso, ou no primeiro encontro, eu preciso de algumas vezes para me soltar. Tô dando exemplo. Isso, se é um valor seu, você tem que respeitar. Não é porque ele quer que você vai fazer as coisas. E isso o homem aprecia muito. A gente acha que não, que a gente tem que ceder, que tem que fazer tudo o que eles querem. E tá super errado. Basicamente, então, nós temos aqui 4 habilidades. Que uma é química, que é beijo, sexo, que é o que pega, assim, digamos, físico. Tá? Emoção, que é conversa, tentar entender melhor como é que essa pessoa se desenvolve, ouvir o que tem para falar, né, conversar, trazer a parte emocional, que é puxado. Desafio, que é a questão de você não ser fácil. Infelizmente, às vezes a gente queria ser igual aos homens, né, porque eles acabam sendo fáceis, né, e seria muito mais tranquilo, mas assim, a gente acabou perdendo isso no tempo, porque as mulheres sempre foram mais assim da questão de ser difícil. E isso mantém o jogo mais assim, ou seja, da sedução e tudo mais. Dá pra você ir galgando isso, né, na questão do desafio para conseguir um relacionamento, tá? Eu tô falando aqui são as coisas que precisam para ter um relacionamento sério, de valor, tá? Não para ficar com homem ou para sair, isso aí não esquece, só você sai e acabou. E os valores que a gente tem que manter para que isso seja validado pelo homem, que ele vai falar, nossa, a mulher, ela tem os valores dela, ele vai respeitar isso,
São 4 coisas bem bacanas, bem importantes, que vão fazer que com o tempo passando, você vai ficando com o cara, vai ficando, isso vai fazendo com que ele se envolva e vai fechar o relacionamento. Vai conseguindo isso, que isso vai gerar relacionamento. Mas hoje eu vou falar pra você uma dica. Ou seja, não é que eu vou dar uma dica, vou falar algumas frases, algumas coisas que você pode usar a seu benefício para você conseguir uma conexão emocional já desde o primeiro encontro, tá? Porque às vezes a gente vai para um encontro, tudo mais, não sei o que, gera uns beijinhos, umas coisas e tal, que depois eu posso falar isso, que de repente você nem precisa beijar no primeiro encontro, tá? Vai gerar um desafio um pouco maior. Mas a emoção fica meio assim. E é difícil mesmo a gente chegar no emocional do homem, porque ele é fechado. A gente fala tudo. Ai, minha mãe. Ai, meu pai, meu cachorro. Meu Deus, eu fui na psicóloga. Ai, eu estudo, não sei o quê. E o homem fica mais na retranca, né? Então, eu vou dar algumas frases. Você anota aí essas frases. Lembra depois na hora do encontro. Ou leva no celular. Que é pra você fazer essas frases. Pra gerar conexão emocional, tá? As outras depois eu vou falar com mais calma, mas aí quando você for pro encontro, você vai com elas para você desenvolver o papo. Porque vai ser importante, você vai ver. Depois nas outras vão surgindo, porque se você não tiver isso para desenvolver, de repente só sai papo, às vezes supérfluo. Então vai ficar falando, esse restaurante, não sei o que, nossa, esse garçom, as pessoas não servem. Às vezes sai uma piadinha, isso ou aquilo, mas o essencial, de repente, que você podia puxar para ter essa conexão, não sai. E aí você vai perdendo a oportunidade de conectar dessa maneira, tá bom? Porque às vezes as mulheres acabam se conectando, os homens também, de uma forma física, a conexão rola química, né? E não tem o emocional. Então hoje eu vou dar essas perguntinhas que talvez você possa utilizar para o seu encontro, tá bom? Não no primeiro só, se de repente é o segundo, o terceiro, quarto encontro, você vai e aplica essas perguntas, tá bom? Uma delas que você pode perguntar é: como você pensa no seu futuro profissional ou pessoal daqui 10 anos? Isso gera conversa, ó. Gera conversa e não é só conversa, conecta, entendeu? Porque ele vai falar de sonhos, de desejos, de coisas que são pessoais, que são coisas dele que às vezes ele não comenta com as pessoas, com um amigo ou outro talvez. E é super interessante, se você realmente tá afim dessa pessoa, é legal você saber, né? Quais são os desejos dela pro futuro, até os seus, se você quiser falar, e dependendo do que você quiser falar, isso gera uma certa conversa. E não é assim, nossa, não vou falar disso porque é muito pessoal. Não, é uma coisa que as pessoas geralmente acabam, se não falando tudo, falam uma boa parte, né? Daqui a alguns anos, como que eu vou querer estar na minha vida e tudo mais. Certo? Próxima pergunta é muito legal, porque você faz essa pergunta primeiro, depois você vai para a segunda, tá? Porque você gera um impacto mais triste nele, tá? Com essa pergunta, e a próxima um elevado, que é para você ter uma troca de hormônios aí nele, uma troca de configuração aí na cabeça. Então você vai falar assim: qual foi o fato que já passou na sua vida que você se sentiu mais triste? Às vezes vão ficar pensativo, tal, né? De repente ele fica, né, meio assim, mas ele vai falar, calma. Aí você fala, não, fica calmo, pensa, fala aí, lembra de alguma coisa. E aí ele vai soltando, tá? Ele vai falar, não tem nada não. Só se for uma pessoa assim, meio que teve algumas coisas muito difíceis, tá? Pode ser que demore de falar, mas pode ser que ele fale, não as mais difíceis, mas fale alguma coisa. E é interessante você ficar nessa hora e esperar. Espera, ele vai falar, e daí depois você fala também. Conversa, isso vai dar um papo bom. Quando você vê que isso já terminou, que deu, você passa para a próxima. Fala assim, não, agora vamos mudar um pouco esse assunto. Qual que foi o fato que te deixou mais empolgado, mais feliz? Que aí ele vai sair daquela vibe e vai com uma boa. Vocês também vão ficar e você vai fechando nisso, tá? Não vai voltar num negócio triste de novo, não. Você vai para feliz. Começa a falar, que legal, nossa, também, tá, não sei o quê. Tá bom? Aí você vai nesse papo alegre, esse papo mais gostoso. Vocês podem falar de outras coisas também. Aqui eu coloquei, por exemplo, onde é seu porto seguro? Tá? Um papo bacana, papo legal. Vocês podem falar, vai mexer com a conexão, com o emocional, tá? Quais são as pessoas importantes pra você? Isso também é muito legal de saber. Gente, daí essas são algumas
perguntas que eu coloquei aqui pra vocês. Mas vocês podem, lógico, pensar aí na dinâmica de você com o cara. Você conhecendo um pouco dele, você vai puxando. Eu não tô falando pra você ficar a noite inteira ou o dia todo, várias horas só falando disso. Pelo amor de Deus, tá? Que isso cansa, a pessoa também cansa. Você cansa. Então, assim, eu tô falando na questão de você puxar pra isso, tá? E também, ou seja, e aí vocês voltam, conversam, tomam uma coisa, tomam outra, uns beijinhos e tudo mais. Mas tenham essa conexão, porque senão você vai transar, você vai ter o sexo, você vai ter os beijos e você não, dali não passa. São algumas vezes e acabou, entendeu? Então você tem que criar essa conexão. Não se esqueça também do desafio dos seus valores. Isso eu vou falar um pouco mais depois que eu já falei demais, tá bom? Mas espero que ajude e depois vocês me contam se vocês acabaram tendo um papo mais legal. Pode ser por WhatsApp também, mas o mais legal é que seja assim pessoalmente, né? Nada que um olho no olho, tá bom? Então, minhas filhas, vamos pegar esses peixes, vamos pôr na rede, vamos levar, vamos fazer fritar eles, certo? Um beijo.